Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje o nosso tema, na verdade, eu pensei uma frase da nossa entrevistada não sei se foi uma entrevista que eu li ou que eu vi, não me lembro. Mas a frase da nossa entrevistada foi a seguinte: é possível transformar a vida de uma pessoa através de uma oportunidade. É possível transformar a vida de uma pessoa através de uma oportunidade. E foi o que aconteceu com essa moça. A história de vida dela é uma história com situações terríveis, mas no final ela teve a oportunidade do mal, mas aí ela teve a oportunidade do bem, e aí ela se ajudou e ajuda muita gente. Você vai entender, é uma história muito bacana, é uma história muito bonita, ok? Antes de nós chamarmos a nossa entrevistada, aqui embaixo tem um botão de inscrição, você clica e já está automaticamente inscrito, você dá o seu like, você compartilha e você também aciona o sininho para receber outros vídeos, tá bom? E na nossa tela, nós temos a nossa entrevistada, que é a Karine Vieira. A Karine Vieira é assistente social e criadora, fundadora, teve a ideia de uma grande coisa que é o Instituto Responsa. Karine, Cacá, não fale errado, pelo amor de Deus. Karine, grande prazer de receber você aqui no nosso canal, viu? Prazer o meu, Cacá. Obrigado pelo convite. Não, legal, legal. É muito legal mesmo. E eu conheci a história da Karine pelos jornais, né, pela internet, e eu fiquei apaixonado na hora, no sentido do grande exemplo que é a Karine. E vamos deixar, Karine, se você me permite, para a gente falar no final do Instituto Responsa, que eu acho que o Instituto Responsa acaba sendo um feixe de ouro para a sua vida, que foi uma vida atribulada, mas que no final tem uma coisa muito legal. E eu queria já começar te perguntando que você, entre os 14 e os 29 anos, você viveu, preste atenção, entre os 14 e os 29 anos, a Karine Vieira viveu no mundo do crime. E no mundo do crime com intensidade gigantesca, né, Karine? E só que uma coisa, você não é, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Você não era uma pessoa pobre, né? Você era uma pessoa de classe média baixa, não é isso? Isso mesmo, Cacá, era de família de classe média baixa. Então, teoricamente, a gente sempre pensa, pode ser até que, pode ser não, com certeza a questão social leva muita gente também para o crime. Mas a Karine, ela não tinha uma necessidade premente de roubar para comer, para se vestir. Não tinha. E aí eu te pergunto, Karine, naquela época e ainda hoje, quais as facilidades que o crime oferece para pessoas como você, como vários jovens, vários adolescentes, para eles entrarem no mundo do crime? O que que oferece de tão bacana, de tão gostoso a criminalidade para uma jovem como você entrar no mundo do crime? Bom, Cacá, eu sempre falo que assim, o crime ele te dá uma incrível sensação de independência, status social, né? Status na sua comunidade, status no seu grupo de amigos e também aquela sensação de poder, né? Que é o que quando a gente está nessa fase de transição de adolescência para a juventude, a gente sente necessidade de ter essa sensação de poder e também de pertencimento de um grupo. Eu sempre falo que o meu caso não é um caso comum, porque na maioria das vezes o que a gente vê são pessoas que se inserem na vida do crime por condições financeiras, por baixa escolaridade, por serem moradores da periferia e da comunidade. Eu era, assim, moradora da periferia, mas não da comunidade. Meus pais sempre trabalharam, né, me davam uma vida tranquila. Eu, até essa idade que eu entrei para a criminalidade, eu estudava em escola particular, até sair e tudo mais. Mas eu tinha muitos conflitos familiares. Meus pais já eram separados desde os meus 4 anos de idade. Eu acompanhei muitas questões entre eles. E eu morava com a minha mãe trabalhava demais, minha mãe enfermeira, trabalhava em 3 empregos na época. E ela tinha uma personalidade, tem até hoje, né? Uma personalidade muito forte. A gente não tinha um diálogo estabelecido em casa, não era aquela relação onde você falava, o outro escutava e por aí vai. Era uma relação difícil, conflituosa. E com isso eu comecei a ir para a rua muito cedo. E na rua
Eu tinha um grupo de amigos, esses amigos, a maior parte deles já estavam inseridos na vida do crime, e alguns tinham a mesma realidade que eu, né, em relação à classe social, outros não, mas por fazer parte desse grupo, né, como eu disse, você, quando faz parte de um grupo, você tem a necessidade de ser pertencente. Quando eu fui ver, eu já estava tão entrosada que eu acabei fazendo as mesmas coisas que eles faziam. E não porque as pessoas te levam para fazer nada ou coisa e tal. Não acho que ninguém leva a gente para fazer nada. Eu acho que é porque, de fato, quando você faz parte de um grupo, você tem essa necessidade de ser pertencente e as coisas vão acontecendo e vai vindo aquela sensação de independência, de poder, de autonomia, de empoderamento, e a hora que você vai ver, você já está inserido. Entendi, entendi. Você falou uma coisa importante que até me suscita uma questão. Você falou de desigualdade, de classe social e etc. E eu acho que até você, eu vi você falando isso na entrevista, na minha cabeça, a desigualdade no Brasil, ela tá escancarada, né? A gente tem uma desigualdade social, política, é uma coisa terrível. É gente muito rica, gente muito pobre, é uma coisa terrível a nossa desigualdade no Brasil. E aí, com a sua vivência no mundo do crime, com a sua vivência antes e depois, durante toda a sua convivência com pessoas do mundo do crime, eu queria que você fizesse comigo uma reflexão. Olha a questão. Uma pessoa branca de classe média, perante a sociedade, perante a justiça, é tratada de maneira igual uma pessoa branca e de classe média. É tratada de maneira igual a uma pessoa de cor preta, por exemplo, e pobre, Karine? Não, Cacá, não é. Eu fiz, inclusive, uma postagem falando sobre isso ontem. Eu assisti, um tempo atrás, uma série, acho que você já deve ter assistido, e algumas pessoas que nos escutam aqui também. Olhos que Condenam. Sim. E essa série conta a história de 5 jovens que, na época, foram encarcerados nos Estados Unidos, e que eram jovens, né, na sua maioria, eram 4 negros e um pardo, né, latino-americano também, e pobres, e que foram sentenciados porque eram pobres e pela sua cor. E a gente tem um sistema jurídico que preconiza isso no Brasil e até mesmo no mundo, porque esse sistema ele vem de fato de uma fundação de sistemas, né? Então é um sistema jurídico que não conhece as realidades, porque se a gente parar para pensar nos juízes, em promotores e tudo mais, são pessoas que vêm de outras realidades sociais, de outras classes sociais, que conseguem entrar no meio jurídico e conseguem prestar um concurso e atingir um cargo de juiz ou de desembargador e tudo mais. Então, são poucos os que conhecem outras realidades sociais, são poucos os que levam em consideração essas condições e realidades sociais para produzir uma sentença ou para ter um olhar mais humanizado de um julgamento. E, em tese, né, na maioria das vezes, o pobre e o negro são as pessoas mais prejudicadas, porque não são pessoas que são vistas igualmente enquanto as pessoas de outras classes, como classe média, como as pessoas que têm, né, que fazem parte da elite, e brancas. Então, existe, sim, essa classificação muito errônea, essa visão muito errônea do sistema jurídico. É algo que a gente precisa trabalhar para que ocorra uma mudança, para que a gente consiga ter um sistema jurídico mais humanizado e que tenha um olhar voltado, de fato, para as pessoas, para o ser humano, e não para a sua cor, ou não simplesmente para a sua classe social. Sabe, é muito louco falar sobre isso. Não, e você viveu, né? Você estava lá, você estava engajada no mundo do crime e você pôde observar como. É porque é diferente, né? Você falar, eu aqui, Cacá Mendes, estando de fora, vamos imaginar que eu seja o Datena da vida, e falar, porque a Karine está lá e no seu. Mas eu não estou vivendo lá. Você tem que criticar, você pode criticar, mas tem coisas que você não viveu, então é muito complicado. Você teve presa, Karine, durante esses 15 anos que você teve no mundo do crime, você chegou a ser presa? Cheguei, Cacá. Eu fui presa
Eu sempre falo que, incrivelmente, quando eu fui presa por algo que eu não estava fazendo, né? Que coisa. Eu não tinha culpabilidade naquele momento. Não que eu não tivesse feito anteriormente, mas naquele momento a culpa não era minha, né? Não era eu que estava praticando o crime. Eu fui presa por tráfico e associação ao crime no ano de 2005 e tive advogado particular na época. Eu tinha condições para isso e também tive o respaldo do meu pai, que foi uma pessoa, foi e não é até hoje uma pessoa que sempre me amparou. Eu falo que meu pai é meu herói, é meu exemplo de um cara trabalhador, é meu exemplo de ser humano, porque ele sempre teve um jeito muito calado, muito fechado, mas é aquela pessoa que ajuda todo mundo conforme pode. E então ele me ajudou também na época, foi me visitar em todas as visitas, não deixou de ir em nenhum momento. E eu fiquei 6 meses. E eu sempre falo que o fato de eu ter sido absolvida, acredito eu que, né? Claro que eu acredito nas forças maiores, sou uma mulher de muita fé, acredito que não tenha sido sentenciada também porque não tinha culpa na época, mas eu sei também que tem muito a ver com a minha cor e com a minha classe social. Se eu fosse pobre, dependesse apenas da Defensoria Pública, que tem inúmeros casos para defender, com advogados brilhantes, porque os advogados que atuam na Defensoria são brilhantes. Porém, entretanto, eles não dão conta do número de processos que eles têm para atuar. E eles não têm instrumento suficiente para seguir com todos os recursos que são cabíveis para um réu. E talvez, se não fosse isso, eu teria sido sentenciada. Entendi, entendi. E a vida, a gente não está aqui para falar disso, da vida no presídio, mas decididamente, né? Eu tenho assim, Karine, tô falando com toda, com todo, tô falando com o coração. Eu tenho um pavor de achar o que é você estar preso. Literalmente é uma coisa terrível, né, Karine? Cacá, eu falo que você estar privado da sua liberdade, a liberdade é o bem mais precioso que a gente tem, né? Eu falo que nada paga a sua liberdade. Então, você ter o direito de ir e vir, de comer o que você quer, de falar o que você quer, vestir o que quer, não tem o que pague isso. Imagine você estar ali dentro de um espaço onde você perde sua identidade, né? Deixa de ser um ser social, porque você acaba virando um número para o Estado. Eu não cheguei a ter matrícula porque eu não fui sentenciada, mas quando você recebe uma sentença, você se torna um número para o Estado, então você perde até a sua individualidade enquanto ser humano, né, enquanto cidadão, e, e passa a não decidir mais nada por você mesmo. Né? Você passa a estar dentro de uma instituição, viver como um ser institucionalizado, sem ter o seu direito de escolha. Não tem como explicar isso. Sem falar que, assim, é um ambiente no qual você não sabe o que te espera, sabe? Você não vive um dia no qual você programa, planeja, é um ambiente hostil, na maioria das vezes tenso. Imagine ali, né, vivendo em cada cela de 20 a 30, 40 mulheres, dependendo do lugar, sem perspectivas, né? E sobre o estresse. Gente, não tem, é inexplicável falar sobre isso. Agora, sem querer me aprofundar nisso, só uma dúvida minha, que é uma frase que eu sempre ouvi e que nada mais interessante de uma pessoa que conviveu com isso dizer para a gente se essa frase ela é verdadeira ou se ela é falsa. É aquela velha frase de que o Brasil, cadeia no Brasil, é uma escola para se aperfeiçoar no crime. É isso mesmo? A cadeia é isso mesmo, Karine? Olha, acaba sendo, Cacá, porque assim, a partir do momento que você está dentro de uma instituição que não te oferece instrumentos para sua ressocialização, e eu não gosto muito desse termo ressocialização, tá? Eu acho que a gente está falando de uma grande maioria, acho não, tenho certeza, a gente está falando de uma grande maioria que nunca foi socializada. Então, você falar em ressocialização é muito ruim, porque você está falando de pessoas que não tiveram acesso, que na sua maioria não tiveram acesso à educação, à cultura, à leitura,
E há outros meios que permitem que as pessoas tenham uma nova visão de mundo, a não ser aquela que está ali dentro do seu próprio território, do espaço onde você viva. Então, a partir do momento que você está dentro de uma instituição que não te oferecem esses instrumentos de crescimento, como é que você vai sair desse estabelecimento com perspectivas de transformação na sua realidade? Não, ali dentro você vai ficar ocioso, conhecendo pessoas que já cometeram diversos crimes e pensando na única perspectiva que você tem para sobreviver, sair e cometer crime de novo. Porque se você não tem outros meios de sobrevivência, se você não teve outras oportunidades para crescer e se desenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto um profissional, você vai fazer aquilo que você já sabe fazer, cometer outros crimes quando sair. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Você realmente é legal ouvir isso, viu, gente? Porque é uma pessoa que estava lá dentro e que quando saiu, aliás, se eu lhe perguntar, quando você saiu, depois de sei lá quantos meses, você já se decidiu? É porque você falou essa coisa, né? Você vive dentro de um lugar que não te dá oportunidades. Tem gente que nem aprende, tem gente que nunca aprendeu o que é sociedade. Então a pessoa sai, teoricamente, na minha cabeça, a pessoa sai destruída, a pessoa sai meio sem rumo da cadeia. Quando você saiu, Karine, da cadeia, você parou com o mundo do crime, da convivência no mundo do crime, ou você ainda persistiu nisso? Cacá, eu não parei logo quando eu saí, tá? Quando eu saí, eu já saí bem sensibilizada. Legal. E isso tudo teve muito a ver com o fato do meu pai me visitar no cárcere. Eu sempre pensava, todas as vezes que ele ia, depois que ele saía da visita, eu sempre chorava, porque eu ficava imaginando o tamanho do sofrimento dele, porque eu Sim. sou a única filha, né? Eu tenho um irmão, mas filha sou eu, a única mais velha, e a gente não cria um filho para que o filho se insira no mundo do crime e para que o filho vá preso. A gente não quer o sofrimento do filho. Então eu ficava me colocando no lugar dele, pensando em todo aquele processo de humilhação de revista e tudo mais. Naquela época não tinha scanner, naquela época a revista era a revista manual, né? Que as pessoas tinham que se despir e tudo mais. E eu ficava pensando em tudo isso. E foi um momento que eu comecei a ter muito vínculo com ele, porque ele não deixava de ir uma visita, a gente conversava muito, e isso fez com que eu saísse bem reflexiva do cárcere. Logo quando eu saí, eu ainda continuei no mundo do crime. Depois eu engravidei do meu filho, que hoje tem 13 anos. Na época, eu acabei engravidando dele depois de uns meses que eu saí. Fiquei um tempo parada, retornei para o mundo do crime. Continuei no mundo do crime até o ano de 2008. Só que em 2008, eu já estava bem cansada de ver a perda de pessoas, tanto para o cárcere, quanto para a própria morte, né? Porque a pessoa acabava acontecendo alguma coisa, a pessoa vinha a óbito. E teve uma história também de uma pessoa muito próxima que a gente perdeu, né? Um conhecido muito próximo, e eu acompanhei todo o sofrimento da família na época. Então eu comecei a pensar o que eu estava deixando de legado para os meus filhos. E aí veio à tona todo aquele sentimento que eu tive com o meu pai lá dentro do cárcere. Eu comecei a refletir no sofrimento que eu tinha causado para ele, no quanto eu pensava que para ele passar por aquilo era muito ruim, e eu não queria ver os meus filhos passando por isso. E como nossos pais, né, são espelhos para nós, Sim. eu comecei a pensar assim, poxa, se eu continuar nessa vida, meus filhos também vão ter grande probabilidade de entrar nessa vida. Naquela época também eu já visitava um companheiro, que é o pai dos meus dois filhos mais novos, que estava já encarcerado, e eu comecei a pensar, poxa, se eu continuar nessa vida também, eu não vou dar perspectiva para que essa pessoa mude. Ela nunca vai mudar, porque é uma pessoa que, desde jovem, sempre teve essas possibilidades, essas oportunidades negativas na vida dele. Então, ele não vai mudar porque ele não vai ter outros objetivos. E foi daí onde eu passei por um processo de resgate, sabe? De começar a lembrar o que eu gostava de fazer, porque eu não sabia por onde começar. Aí eu lembrei que eu gostava de estudar e fui fazer a matrícula na escola e terminei o segundo e o terceiro. Fui fazer o supletivo, na verdade, do segundo e terceiro no ano de 2009. Aí, logo no início do ano, eu tive uma oportunidade num bazar e numa papelaria que era no mesmo bairro onde eu morava, e a dona desse bazar me chamou para ir fazer um bico. Aí eu fui fazer esse bico para ganhar R$ 25 por dia, né? Eu ganhava muito mais que isso na vida do Sim. crime. Mas eu falo que foi o melhor dinheiro que eu já ganhei na vida,
porque era um dinheiro que me dava paz, eu sabia que eu ia sair de casa e voltar todos os dias, exceto se acontecesse uma fatalidade. Mas, né, eu estava programada para sair e voltar todos os dias, isso não acontecia no mundo do crime. Eu podia deitar a minha cabeça no travesseiro sem medo de passar por uma investigação policial ou acontecer algo. Então, foi o melhor dinheiro que eu já ganhei na vida. E fora que eu aprendi a lidar com esse dinheiro e aprendi que tudo bem, as coisas são difíceis, a gente não pode ser utópico, mas a gente não precisa também de muito, a gente não precisa luxar com nada, a gente precisa saber se organizar com aquele dinheiro que a gente ganha e pensar em perspectivas construtivas para o futuro. E aí, no meio desse ano de 2009, primeiro eu comecei a trabalhar, fui fazendo esse bico que era para ser de um mês, só de venda de material escolar de início de ano. Esse bico durou 1 ano e 3 meses. Aí, no meio do ano de 2009, eu prestei a prova do Enem. No começo de 2010, eu descobri que eu tinha passado na prova do Enem, consegui uma bolsa de 100% na faculdade. Aí, já tinha optado por fazer serviço social, porque eu sempre gostei dessa área de direito, então eu estava em dúvida, ou fazer serviço social ou direito. Mas aí eu quis fazer serviço social para atuar na garantia de direitos das pessoas e já com foco em trabalhar com o público de pessoas que tinham saído do sistema prisional. Aí, em 2010, eu consegui uma oportunidade com um grande administrador judicial, que eu faço questão de falar dele, que foi um cara que me ensinou muito. Às vezes, eu tenho dúvidas, eu ainda vou perguntar para ele, porque nós conversamos. Eu acho que ele nunca soube que eu era egressa, mas, por outro lado, ele sempre foi um cara extremamente inteligente. Se ele, né, qualquer pessoa que consultasse meu nome naquela época, constava no site do Tribunal de Justiça, porque demorou mais de 10 anos para o meu nome sair do site. Então, pode ser que em algum momento ele tenha visto, mas mesmo assim ele nunca me discriminou por isso. E se não viu, hoje ele sabe, ele já viu diversas matérias minhas, e também continua não me discriminando por isso, muito pelo contrário, ele elogia o trabalho que eu faço e tudo mais. Então, foi um cara que me ensinou muito, porque era um cara de uma outra realidade social muito diferente da minha, extremamente inteligente, culto, cara, sem palavras. Então, eu acho que a gente tem que ser grato sempre às pessoas que dão oportunidades para nós. A gratidão é um dos instrumentos que também faz a gente crescer na vida e evoluir. Muito E legal. aí, eu trabalhei com ele durante 4 anos. Eu só saí do escritório dele porque eu queria atuar já na minha área, já estava formada, eu me formei em 2013. E em 2014 eu tive a primeira oportunidade na minha área como assistente social, que foi indo trabalhar com adolescentes e jovens que tinham infracionado e tinham saído da Fundação Casa. Então, eu fui atuar como técnica, né, no acompanhamento dessas pessoas, desses meninos e meninas, e fiquei trabalhando no serviço de medida, acho que por aproximadamente uns 2 anos, até que depois eu fui chamada para ir trabalhar como coordenadora do AfroReg, fui trabalhar na agência de emprego Segunda Chance do AfroReg aqui em São Paulo. Fiquei trabalhando lá como coordenadora, né? Auxiliei em todo o processo de reestruturação do projeto deles, porque eles não tinham um projeto onde tivesse desenhado a parte psicossocial, não tinha esse setor específico, aí eu redesenhei esse projeto, pensando nessas características e nesses profissionais que eram importantes. Até que em 2016, eles fecharam o escritório em São Paulo. Quando eles fecharam, eu pedi autorização ainda para continuar trabalhando e atendendo as pessoas voluntariamente. Fiquei atendendo até 2017. Quando em 2017 eu conheci assim pessoas que eu também sou muito grata por elas até hoje, que são as 2 diretoras do Instituto Ação pela Paz, que é a Cláudia Solange, e depois a Patrícia Vilela, do Instituto Humanitas 360. E essas pessoas me incentivaram a escrever algo que fosse meu, né, utilizando toda a minha experiência, escrever um projeto da Karine, e depois me auxiliaram em outras situações também, investimento do projeto, espaço para atuar. Então, foi em 2017, efetivamente, que eu fui incentivada a escrever a história do Responsa e que eu comecei a atuar em algo que fosse meu. E aí nasce o Responsa, né? E eu queria que você falasse esse grande projeto, né, que é o Projeto Responsa, e esse grande trabalho. Eu queria que você falasse o que vocês fazem, qual é a função. Conta para a gente o que é, para as pessoas que estão assistindo o vídeo, o Projeto Responsa, Karine.
Bom, o Responsa, ele é uma agência de impacto social, é assim que a gente chama, né? Nós somos uma organização que atua no acolhimento, no atendimento, na capacitação e na inserção no mercado de trabalho de pessoas que saíram do sistema prisional. Então, essas pessoas nos procuram, elas passam por todo um processo de entrevista com os nossos profissionais da área de assistência social e psicologia, de acolhimento e atendimento dessas pessoas, né, desses profissionais, quando necessário. Elas passam por um processo de capacitação posterior para que a gente consiga ensinar minimamente como essas pessoas devem se portar no mercado de trabalho, como passar por uma entrevista, como entender as suas próprias habilidades, as suas perspectivas, as suas habilidades, porque as pessoas, elas às vezes chegam num grau de baixa estima tão grande que elas não se reconhecem mais como pessoas capazes. Então, a gente tenta interpretar e auxiliar as pessoas nesse processo de interpretação. Depois que a gente entende que as pessoas estão prontas, a gente capta vagas, encaminha as pessoas para essas vagas de trabalho e acompanha o desenvolvimento dessas pessoas junto com os gestores das empresas. Então, não é só colocar as pessoas lá e deixar as pessoas, não, a gente coloca, continua ofertando ainda todo esse acompanhamento psicossocial e uma monitoria feita junto com a gestão da empresa também pelo nosso setor de gestão de pessoas. Que legal, que trabalho bacana, viu? A sua história é uma história com momentos difíceis, né? Mas é o que você falou, é oportunidade. A sua frase foi perfeita. Basta uma oportunidade para você mudar a vida da pessoa. E é isso, gente, que o Projeto Responsa da Karine Vieira vem fazendo. Karine, muito obrigado pela sua participação. Você é um grande exemplo. Eu peço para as pessoas, aqui vão ter todos os endereços, que conheçam o Projeto Responsa, porque ó, é muito bacana, é um negócio muito legal que você faz. Obrigado por você ter vindo aqui dar entrevista no nosso canal, viu? Obrigado você, Cacá, pelo convite e espero que as pessoas gostem, que as pessoas nos procurem, porque a gente sempre está disposto a receber, a falar sobre o projeto, a receber voluntários e a receber pessoas que queiram nos ajudar nesse processo de transformação e de socialização e ressocialização, que é algo que é benéfico para toda a sociedade. Parabéns, viu? Obrigado, Cacá.